Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar num material que é, denso, mas muito importante. O Regulamento Administrativo da Assembleia Legislativa de Goiás, a ALEGO. Exato. É um daqueles temas que, para quem estuda para concurso, é fundamental dominar os detalhes. E a gente vai fazer isso de um jeito um pouco diferente hoje. Estruturamos nossa conversa em torno de 10 enunciados, bem no estilo de prova mesmo. A ideia é testar o conhecimento e, claro, entender a lógica por trás de cada regra. Isso. A cada afirmação, vamos analisar se está certa ou errada, e o mais importante, por quê. E antes de começarmos, um aviso rápido, mas essencial. Este conteúdo conta com o apoio de inteligência artificial na sua geração. As informações são baseadas nos materiais fornecidos, mas é sempre fundamental confirmar os detalhes direto no texto da lei, para garantir total precisão. Perfeito. O nosso objetivo aqui é ir além da decoreba, é extrair os pontos que realmente fazem a diferença, sabe? Desde a acumulação de cargos até o regime disciplinar. Ótimo, então vamos lá. Primeiro enunciado. O tema é acumulação de cargos, mas com um detalhe importante. A frase é: se for verificada a acumulação proibida de cargos e provada a boa-fé do servidor, ele poderá optar por um dos cargos e não terá obrigação de restituir os valores percebidos indevidamente. Pausa rápida para você pensar. Então, o enunciado está certo ou errado? Esse enunciado está certíssimo. Certo. Sim. E a palavra que define tudo aqui é boa-fé. O artigo 275 do regulamento é muito claro. Se fica comprovado em processo administrativo que o servidor não quis agir de má-fé, que foi um erro, a administração chama ele para resolver. E como resolve? Ele simplesmente tem que optar por um dos cargos. E o ponto crucial é que ele não precisa devolver o que recebeu. A lógica é que não houve intenção de lesar. Então o foco é corrigir a situação daqui para frente. Entendi. A boa-fé protege o servidor, nesse caso. Mas isso já me puxa para o cenário contrário, né? Exatamente. E quando existe a má-fé, o que acontece? Isso nos leva ao segundo enunciado. Na hipótese de má-fé na acumulação proibida, se o cargo gerador da acumulação ilegal for de outra esfera do poder público, o servidor deverá restituir apenas os valores percebidos após a instauração do processo administrativo disciplinar. Pausa rápida para você pensar. E agora? Certo ou errado? Esse está completamente errado. Imaginei. A diferença de tratamento é gritante. Mostra o peso que a lei dá para a honestidade. Com a má-fé comprovada, o artigo 275, parágrafo 2º, é implacável. E o que ele diz? A restituição não começa a contar da abertura do processo. De jeito nenhum. Ele tem que devolver tudo, cobrindo todo o período da acumulação ilegal. Desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia. A má-fé quebra a confiança e anula qualquer benefício. A mensagem é bem clara. A desonestidade custa caro e o custo é retroativo. A distinção ficou bem clara. Agora vamos para uma outra proibição? Vamos falar de atividades paralelas. O terceiro enunciado diz: o servidor é proibido de participar de fato e de direito de gerência ou administração de sociedade empresária, mas é permitido atuar como empresário durante a jornada de trabalho, desde que as exceções da legislação civil sejam observadas. Pausa rápida para você pensar. Certo ou errado? Errado também. E o erro aqui é uma confusão que o enunciado faz. O artigo 282, inciso 4, na verdade estabelece uma proibição dupla. Dupla? Como assim? Isso. Primeiro, o servidor não pode gerenciar ou administrar uma empresa. Ponto. Isso é para evitar conflito de interesse. Ok, faz sentido. E segundo, de forma separada, ele também não pode exercer o comércio, ou seja, atuar como empresário durante a sua jornada de trabalho. O tempo de expediente é para o serviço público. Então não tem essa de exceção da legislação civil para usar o horário de trabalho para o negócio próprio. Nenhuma. Uma regra protege contra o conflito de interesses, a outra protege o tempo e o foco do serviço. São duas vedações distintas e bem claras. Perfeito. Agora, vamos mudar um pouco o foco. Vamos falar da relação do servidor com a instituição, dos deveres dele. Questão 4.
O servidor que se recusar injustificadamente a ser submetido à inspeção médica determinada por autoridade competente poderá ser punido com suspensão, mas os efeitos da penalidade cessarão uma vez cumprida a determinação. Pausa rápida para você pensar, e aí, o que me diz? Este está certo. E o detalhe aqui é muito interessante, é sobre a natureza da punição. Certo, como assim? O artigo 276 diz que é um dever do servidor se submeter à inspeção. Se ele se recusa, o 291 prevê suspensão de até 15 dias. Ok. Mas o pulo do gato é o final. A penalidade cessa assim que ele cumpre a determinação. Isso mostra que o objetivo não é só punir, é forçar o cumprimento do dever. É uma punição com um caráter corretivo. A ideia é fazer a pessoa cumprir a ordem. Exatamente. É uma ferramenta para garantir que a máquina administrativa não pare por uma desobediência. Bem inteligente. E falando em deveres, isso me leva a um ponto sensível. Liberdade de expressão. O nosso quinto enunciado diz: é terminantemente proibido ao servidor referir-se de modo depreciativo às autoridades e atos da administração da Assembleia Legislativa, seja em informações internas ou por meios de divulgação pública, sem qualquer possibilidade de crítica. Pausa rápida para você pensar. Essa afirmação parece bem autoritária. Está certa? Felizmente está errada. Se fosse verdade, seria uma mordaça, né? Com certeza. O artigo 282, inciso 1, proíbe a referência depreciativa, que é a ofensa pessoal, o ataque. Mas o próprio artigo abre uma exceção fundamental. Que seria? Organização do serviço. Existe uma linha clara entre ofender a pessoa e fazer uma crítica técnica fundamentada que pode até ajudar a administração a melhorar. Entendi a diferença. Agora vamos entrar no bloco final, o regime disciplinar. Quando as regras são quebradas, o sexto enunciado é sobre responsabilidade financeira. Ele diz: a indenização do prejuízo causado pelo servidor implica na exclusão de qualquer penalidade disciplinar a que ele esteja sujeito. Pausa rápida para você pensar. Certo ou errado? Completamente errado. E esse erro ignora um pilar do direito administrativo, que é a independência das instâncias. Independência das instâncias. Isso. O parágrafo único do artigo 286 é explícito. Reparar o dano financeiro, ou seja, devolver o dinheiro, não anula a falta disciplinar. São coisas diferentes. Uma é a obrigação civil de ressarcir o cofre. A outra é responder pela sua conduta, pela quebra de um dever. É como no trânsito, né? Pagar o conserto do carro que você bateu não te livra da multa por excesso de velocidade. Ótima analogia. É exatamente isso. Uma coisa é o dano, outra é a conduta. E essa ideia de instâncias nos leva direto à sétima questão, que coloca a esfera criminal na conversa. Enunciado. As combinações civis, penais e disciplinares são independentes entre si, mas a ação disciplinar ulterior à absolvição no juízo penal não é mais admissível sob nenhuma hipótese. Pausa rápida para você pensar. E então? O erro está naquele finalzinho. Sob nenhuma hipótese. Ah, sempre desconfio dessas palavras absolutistas. É uma boa regra. A primeira parte do enunciado está certa. A regra geral, do artigo 287, é independência. Mas o parágrafo único traz uma exceção. A absolvição criminal só impede a punição administrativa em casos bem específicos. Quais casos? Se o juiz criminal negar que o fato existiu ou alegar que o servidor foi o autor. Se a absolvição for por falta de provas, por exemplo, a administração ainda pode apurar a falta disciplinar. Afinal, um ato pode não ser crime, mas ainda ser uma infração administrativa grave. Entendi. A régua da administração é diferente da régua do juiz. Agora, vamos para as penalidades em si. A oitava questão é sobre a mais branda. A penalidade de advertência será aplicada por escrito em casos de violação de proibições específicas do artigo 282, bem como por inobservância de dever funcional, desde que a infração não justifique uma penalidade mais grave. Pausa rápida para você pensar. Certo ou errado?
Esse tá certinho, descreve perfeitamente o que diz o artigo 290. A advertência é o primeiro degrau, o cartão amarelo. Cartão amarelo, boa. É aplicada por escrito para ficar registrada em infrações leves. É um aviso formal de que houve um desvio, mas que não foi grave o bastante para gerar uma suspensão. Ok. E falando em suspensão, nosso 9º enunciado trata justamente dela. A penalidade de suspensão, se conveniente para o serviço, poderá ser convertida em multa, com o servidor obrigado a permanecer em serviço à base de 50% por dia de remuneração. Pausa rápida para você pensar. E então? Corretíssimo também. Isso mostra um princípio muito importante da administração: a continuidade do serviço público. Como assim? O artigo 291, parágrafo 2º, prevê essa possibilidade. Às vezes, a ausência do servidor punido causa mais dano ao público do que a própria falta que ele cometeu. Certo. Então, para não prejudicar o serviço, a administração pode converter a suspensão em multa. O servidor continua trabalhando, mas perde metade do salário referente aos dias da pena. Ele é punido no bolso, mas o cidadão não fica sem o serviço. Uma solução bem pragmática. E chegamos à nossa última questão, a 10ª, sobre o que acontece depois que a poeira baixa. O cancelamento do registro de penalidades de advertência e suspensão após o período de efetivo exercício surtirá efeitos retroativos para o servidor? Pausa rápida para você pensar. E para fechar, certo ou errado? Para fechar, está errado. O parágrafo único do artigo 292 é categórico. Ele diz: o cancelamento da penalidade não surtirá efeitos retroativos. O que isso quer dizer na prática? Significa que, depois de um tempo sem cometer novas faltas, o registro da punição é limpo da ficha do servidor. O histórico dele fica limpo para o futuro. Mas os efeitos que aquela penalidade já causou no passado, como ter impedido uma promoção, por exemplo, não são revertidos. A ficha limpa vale daqui para frente. Ufa, fechamos os 10 pontos. Foi uma análise bem direta de pontos muito específicos. Se a gente pudesse sintetizar as ideias principais, o que ficaria? Claro. Eu diria que o que vimos desenha um quadro bem claro. Primeiro, a honestidade é um fator determinante, como a gente viu na diferença brutal entre boa-fé e má-fé. Certo. Segundo, as responsabilidades são independentes. Pagar um prejuízo não apaga a falta disciplinar. E ser absolvido no crime não significa estar livre na esfera administrativa. E o terceiro ponto? O terceiro é que as penalidades têm regras claras e são escalonadas. E, mais importante, elas podem ser flexíveis, como na conversão da suspensão em multa, sempre pensando em não prejudicar o serviço público. Perfeito. Fica muito claro que cada detalhe do regulamento tem um propósito. Não é só um monte de regras, é um sistema que tenta equilibrar tudo. E isso nos deixa com uma reflexão final. Ao analisar todas essas normas, do controle de atividades externas até a linha tênue entre crítica e ofensa, a gente percebe uma busca constante por equilíbrio. A questão que fica para se pensar é como essas normas, na prática, no dia a dia, conseguem balancear a necessidade de um serviço público íntegro e eficiente com a proteção dos direitos individuais e da autonomia do servidor como cidadão.